climatério com serenidade. Existe muita confusão entre menopausa e climatério. Então hoje você vai entender a diferença e como é possível você passar pela fase de transição amenizando os sintomas. O que eles estão falando pra você? Ai! Meu gato me mordeu, gente! Que isso, seu salafrário? Saia daqui! Saia daqui! Saia daqui! Coisa feia. Sorry, gente. O gato me mordeu, é uma puta mordida no meu braço. Salafrário. Mas voltando ao que nos traz aqui hoje. Eu falo muito sobre TPM e que os sintomas, os desconfortos da TPM, tanto físicos quanto as alterações de humor, sempre trazem mensagens sobre o que a gente precisa trabalhar para o novo ciclo. Tem uma parceira nossa aqui na ginecologia emocional, maravilhosa, uma anciã poderosíssima, uma das bruxas mais poderosas que eu conheço, que é a Mônica Porto. Ela já fez algumas lives comigo, é uma mulher muito sábia, que tem muitos conhecimentos clínicos, da ginecologia natural também. Ela diz, e eu acho que isso é muito verdade, que tudo aquilo que nós não resolvemos na nossa idade fértil, com as nossas TPMs, que a gente não olhou, não cuidou e não curou, vai vir se mostrar numa dose cavalar de desconfortos durante o climatério. E eu acho que isso faz muito sentido. Por quê? Porque quando eu ouço mulheres que estão no climatério, que elas chamam de menopausa, elas falam: como eu posso resolver os calores? Nossa, eu tô ficando louca menopausa. O que você acha da reposição hormonal na menopausa? Menopausa não é isso. Eu já vou separar para vocês direitinho o que é climatério e o que é menopausa. Mas tudo que as mulheres reclamam sobre menopausa é climatério. Quando entrou na menopausa não tem sintoma nenhum mais e nem menstruação mais. Tá? Não tem nem ciclo, nem nada. Então, todas as mulheres que reclamam muito do climatério têm padrões de comportamento que em idade fértil, com ciclo regular, traziam muitos desconfortos na TPM. E, por exemplo, as mulheres mais controladoras, com uma energia mais yang, mulheres que negaram o feminino, que nunca gostaram de menstruar, enfim, uma série de fatores. E aí, justamente essas mulheres que são mais desconectadas desses conhecimentos, que resistiram a olhar para tudo isso, que sempre brigaram com a menstruação, tem propensão a sofrer mais com a menopausa. Mesmo que quando elas dizem: ai, graças a Deus, minha menstruação agora vai parar, ai, porque eu não aguento mais. É um alívio, foi um alívio para mim passar pelo climatério e chegar na menopausa. Elas estão tendo desconfortos do mesmo jeito, elas só estão focando que é um desconforto final, que a hora que parar de vez a menstruação, elas não vão sofrer mais com isso. Então elas estão olhando lá na frente, mas elas estão sofrendo agora e estão perdendo a oportunidade. Para quem tem um pouco de contato comigo, com outras mulheres que fazem trabalhos paralelos à visão de que o climatério é o fim da vida da mulher, é o fim da libido, de que é uma sentença de que todo mundo vai sofrer, enfim, tudo isso que o sistema faz, né? De que todo mundo precisa de reposição hormonal. Então, eu vejo que essas mulheres que são mais desconectadas sofrem mais no climatério. E as mulheres que muitas vezes não precisam saber de nada disso que eu explico, mas que tem uma boa relação com a menstruação. Por exemplo, eu vejo a minha mãe. A minha mãe, ela nunca foi ligada nisso que eu explico, mas ela sempre teve uma boa relação com a menstruação. Ela nunca resistiu, ela nunca brigou, ela nunca tomou pílula. Ela já teve um mioma que foi encontrado fora do útero e ela não se importou com isso. Um ano depois o mioma não estava mais lá. Ela teve um climatério tranquilo. Ela fez reposição hormonal porque o médico falou que ela devia fazer. Hoje ela já entende, pelo que eu falo, que não precisava ter feito. Né? Eu vou falar sobre, vou fazer um parênteses aqui, reposição hormonal. Se é da natureza do corpo ter seus ciclos e suas fases hormonais, é da cronologia do corpo ter a baixa hormonal no momento que o climatério chega. É natural isso. E existem formas naturais e conscientes de olhar para isso, para esse rito de passagem. E para amenizar esses desconfortos, tendo consciência do que eles nos trazem e através de alimentação. Então, por que nós vamos colocar
ter mais uma oportunidade de colocar hormônio sintético no corpo. Olha como as oportunidades de colocar hormônio sintético para bloquear a gente, retardar processos e camuflar situações sempre tá aparecendo. Para tudo existe uma solução hormonal e hormonal sintética. Para não engravidar, dizem, né, que é a solução, mas a gente já sabe que não é. Então é pílula para tudo, é Dilmirena para outras ocasiões, e aí quando chega o momento que é da natureza do nosso corpo baixar esses hormônios, vem aí essa oferta de hormônios sintéticos para retardar um processo natural. Gente, uma coisa é a gente querer usar ácido hialurônico, colocar botox, entender os malefícios disso, o que pode acontecer a longo prazo e quais são os benefícios e o quanto isso vai me manter com mais autoestima e bem por mais tempo na minha vida. Outra coisa é a gente querer retardar um processo que não vai dar para manter para o resto da vida. Porque tanto a medicina quanto a ciência e qualquer profissional da saúde mais antenado sabe que a reposição hormonal pode trazer consequências desastrosas. É por isso que os médicos são muito cuidadosos em colocar por um período. O que isso significa? Que você não vai conseguir escapar desse processo até você morrer. Porque uma hora essa dosagem ela tem que parar por uma questão de cuidado clínico com você. Isso já é visto e já é feito. Então, por que você vai usar por um período? Por falta de informação. Porque a gente tem aquilo, como o médico está falando, como verdade. Então, em quais casos a reposição hormonal, na minha opinião, é importante e deve ser vista e utilizada? Quando a mulher vive uma menopausa precoce, porque ela não estava na idade dessa baixa de hormônios, aconteceu uma situação com esses ovários que eles pararam de trabalhar, então além da reposição hormonal para evitar problemas de ordem biológica precoces, como por exemplo uma osteoporose, que essa reposição vai ajudar nesse caso, eu também sou a favor dessa mulher vir trabalhar a investigação de qual foi a origem emocional dessa menopausa precoce, se não foi uma histerectomia. E se foi uma histerectomia que causa a menopausa, qual foi o fator emocional que desencadeou o problema que acabou na histerectomia? Porque se a gente não trabalha a raiz emocional, o problema perpetua. Então, seja por menopausa precoce, seja por histerectomia, tudo teve uma raiz emocional para chegar nisso. E a menopausa precoce tem os seus motivos, as suas razões emocionais e comportamentais. Então, eu recebo mulheres aqui com menopausa precoce das mais variadas origens, né? Se vocês quiserem saber qual que é o simbolismo dos ovários nessa visão, tem vários vídeos no IGTV, no Rios, e tá atrelado sim aos ovários pararem de funcionar antes do momento visto como cronologicamente oportuno para nós. Então, a menopausa precoce, ela requer, sim, dependendo do caso, essa reposição hormonal para não alavancar uma série de problemas precoces na saúde da mulher. Mas tem que olhar qual é a raiz emocional. Fora isso, se eu tô na faixa dos meus 45, 55 anos, que é uma idade natural de acontecer o climatério e depois vir a menopausa, eu tenho com consciência como fazer o trabalho, né, de investigação do que todos esses desconfortos estão me trazendo para eu olhar nesse rito de passagem e buscar uma ajuda através da alimentação, porque a reposição hormonal ela pode ser feita de maneira natural através de alimentos. E quando eu digo natural, não é hormônio bioidêntico que muitas de vocês me perguntam, tá? Então isso é possível. E assim, eu acho que um fator que agrava muito os sintomas é o medo que a mulher tem de olhar para o momento que está chegando. Porque existe tanto preconceito com a menopausa que é natural que nós tenhamos preconceito com o próprio rito, com o próprio corpo e o medo de envelhecer numa conotação negativa. A gente precisa olhar melhor o que é envelhecer e olhar o que a sociedade está colocando pra gente como envelhecer. Porque a sociedade sempre é muito cruel com a mulher, né? Então o homem ele fica bonito quando fica grisalho e a mulher não pode ficar grisalha, tem que ficar escrava de pintar o cabelo, né? O homem passa pela andropausa como se não houvessem problemas, porque isso não é falado e eles sofrem com isso.
Homem a partir de 50 anos tem andropausa, isso mexe com os hormônios, mexe com a ereção, mexe com uma série de questões. Isso não é falado. Os homens sofrem com isso e a gente não sabe. Agora, para a mulher é aberto que deve ser um sofrimento. Eu recebo mulheres aqui que não sofrem com climatério. Que não é regra todas passarem pelos mesmos sintomas. Secura vaginal não é para todas. Coceira na vulva não é para todas. Porque, de novo, cada mulher é uma, cada uma tem uma história, o corpo responde de uma forma, e somente cada mulher com autoconhecimento cíclico sabe desvendar o que o corpo está falando nessa fase. Então, passar pelo climatério de uma maneira serena, de novo a gente cai em buscar informação, em olhar fora da caixa do que o sistema coloca, em buscar profissionais de uma linha alternativa de tratamento e não cair na cilada desse conceito de estou envelhecendo. Muitas pessoas que passam pelo climatério e menopausa têm uma vida sexual muito mais livre e intensa depois, por conta da fase que estão da vida. Não porque não tem medo de engravidar, mas porque já passaram tantas fases que chegam numa fase em que estão vivendo a vida plenamente, porque a vida passou por vários ritos, a gente entende o que realmente importa nessa vida. Então tem mulher que tem muito mais orgasmo depois de passar pela menopausa, porque ela se entendeu com ela. Tem muitas mulheres que se tornam orgásticas. E o sentido orgástico não é só de libido, não é só de sexo, mas é de alegria de viver quando entram na menopausa. Aí você vai conversar com essas mulheres e vai entender qual era a imagem que elas tinham da menopausa. Não era essa que boa parte tem. Porque elas não ficam bitoladas no que o sistema está falando. Em rede social, em padrão de beleza, em olhar um monte de mulher com 80 anos com cara de 30, com o rosto que nem é o da pessoa que nasceu. E isso não é só uma crítica. Eu acho que a gente precisa fazer aquilo que faz a gente se sentir bem, mas se questionar por que eu me sinto mal. Se é algo comigo ou se é algo externo que está me apresentando aquilo como fora do padrão. Tá? Então a gente tem condições de olhar para isso e entender que o climatério, ele antecede a menopausa, é quando o seu ciclo começa a ficar irregular. Ciclo irregular é quando você não faz ideia de quando a sua menstruação vem. Não é, esse mês atrasou uma semana, mês passado adiantou uma semana. É assim, fica 3 meses sem vida, aí vem, aí fica 15 dias, aí começa escape, aí desaparece, daí volta de novo. Menopausa mesmo só é decretada 12 meses depois de você ter total ausência de menstruação. Aí é decretado que você entrou na menopausa. E na visão ancestral, é o rito de passagem mais respeitado, maior e mais evoluído da mulher. Onde as sociedades matricêntricas que reverenciavam os ciclos e ritos femininos colocavam como as grandes deusas, as grandes mães dessas civilizações. Né? As mulheres já na menopausa tinham os maiores cargos de hierarquia nessas sociedades e eram as mais respeitadas. Então por aí a gente vê o quanto que o sistema está atropelado e invertendo a ordem de honra e de sabedoria que nós temos conforme nós vivemos e avançamos nesse ciclo da vida, né, minha gente? No climatério corre-se sim o risco de engravidar. Enquanto você tem menstruação, enquanto você não entrou na menopausa oficialmente, você tem risco de engravidar, porque a menstruação só acontece se você ovula. Então, se você está ovulando, você pode engravidar. Camisinha direto, para quem não conhece o ciclo, tá? Gente, amanhã a gente vai estar aqui com o Dr. Adailton Meira, maravilhoso, ginecologista, obstetra, sistêmico, meu amigo, meu parceiro, já esteve aqui comigo antes. E a gente vai conversar sobre vários assuntos importantes amanhã, né? Inclusive sobre a constelação como uma ferramenta aí pra gente diagnosticar sistemicamente os nossos problemas ginecológicos, tá? Então eu espero todas vocês. Outra coisa, essa semana eu já consigo dizer se vão abrir vagas extras pra turma, essa última turma do workshop. Eu já recebi todo mundo, eu já tô a par de cada caso das mulheres que estão lá. Essa semana eu consigo ver se eu consigo receber mais mulheres, quantas seriam, e aviso quando eu abro inscrição para vagas extras para quem não conseguiu,
tá bom? E se eu não for conseguir abrir vaga, eu vou avisar também aqui, tá bom? Espero vocês todas amanhã aqui comigo. Seguimos juntas. Uma excelente semana para todas nós. Beijo no coração e seguimos juntas. Tchau, tchau.